Pessoal, boa tarde para vocês, né? Talvez você está assistindo o vídeo à noite ou de manhã e eu tô aqui desejando boa tarde, mas é assim mesmo, tá? Não vou voltar e gravar outro vídeo, não. Vai no natural. E hoje eu quero falar com vocês a respeito de um vídeo que eu postei aí recentemente sobre a reconciliação que eu tive com meu pai, né? Eu postei o vídeo e aquilo ali foi muito difícil, primeiramente, gravar esse vídeo. Tinha sido longos anos, né, que eu e meu pai não tinha um relacionamento, um convívio. Eu topei ele algumas vezes, né, encontrei com ele algumas vezes, muitas vezes numa situação que não era tão legal. E de um tempo para cá, eu amadureci muito, principalmente psicologicamente. E uma parte, né, disso, eu falo psicologicamente, mas mentira, principalmente espiritualmente, depois psicologicamente, que é o reflexo, né? Você cresce espiritualmente, automaticamente o seu psicológico acompanha também. E no meio dessa caminhada, eu fui fazer uma imersão do Paulo Vieira, chamado Método CIS. Eu vejo que hoje o pessoal bate muito nos coaches, né? E eu não tiro razão, não. Tem muito coach fuleiro aí, por aí. Igual vai ter muito médico fuleiro, igual vai ter muito policial fuleiro, igual vai ter muito professor fuleiro, muito influencer fuleiro, porque são pessoas. E pessoas, existem pessoas boas e pessoas ruins. Tem pessoas que só pensam no próprio umbigo, tem pessoas que só pensam em realmente dar uma de malandro, né? Mas o Paulo, eu fui convidado para um método CIS, fiz ele online e foi assim muito bom. E quando eu fiz esse método CIS, eu saí já ligando pro meu pai, era de manhã, meu pai atendeu, eu conversei com ele, nós choramos tudo e logo em seguida eu peguei o carro e fui conversar com ele. Quando eu cheguei lá para conversar com meu pai, eu presenciei meu pai muito frágil, né? Eu falo financeiramente, emocionalmente, em vários aspectos. E nesse momento eu quis, né, passar uma borracha em tudo que tinha acontecido e que a gente começasse uma nova caminhada. E, e depois disso, realmente a nossa conexão melhorou. A gente hoje temos um contato, né? Eu presto aí realmente um suporte para ele e tudo. Só que quando eu fui perceber, ele estava passando por um problema realmente, né? Dentário. Meu pai tinha sofrido um acidente e nesse acidente ele perdeu, né? Uns dentes, tudo. E através disso virou uma bola de neve lá e acabou que ele perdeu praticamente todos os dentes. E quando eu cheguei em Goiânia, isso me incomodando, eu fui lá no Kroll, né, no Dr. Federico, e fui conversar com ele para ver como que eu ia fazer para fazer o pagamento dele, quanto que ia ficar e tudo mais. E logo ele interviu, falou que queria cuidar do meu pai, que era pro meu pai ir lá. E hoje meu pai, né, tá com um sorrisão aí maravilhoso, digno de artista. E assim, estamos escrevendo uma nova jornada. O que eu quero falar com vocês, pessoal, é que quando eu não estava alinhado com Deus, eu, eu julgava muito, eu apontava muito o dedo, me achava o dono da verdade, né? E quando meu pai se separou da minha mãe, é, eu escutei só um lado da história, né? Que não que isso fizesse diferença, mas eu já logo, né, tomei frente, da minha mãe e tudo. E por conta disso eu afastei do meu pai, julguei meu pai, mas depois que eu fui, né, amadurecendo, eu percebi a falta que meu pai fez durante todo esse tempo, né? Eu perdi a minha mãe, eu vou deixar o meu testemunho aí depois em outro vídeo para vocês também, mas eu perdi minha mãe em 2021 e foi um deserto, sabe? Eu passei por muitas coisas. E quando agora eu retomei o relacionamento com meu pai, eu comecei a perceber o tempo que eu perdi ali com ele, né? E tanto que o orgulho, ele destrói muito, pessoal. Hoje, igual o perdão destrói, o perdão constrói, vamos dizer assim, né?
E hoje eu falo muito para os meus seguidores, dê valor em quem você ama, abrace, se coloque no lugar da pessoa. No vídeo passado eu falei, né, sobre a intimidade, de como que muitas vezes a gente vai tratando o outro no automático, né, dando aquela resposta que você não queria que desse para você, que você não provavelmente não ia fazer, não daria para um estranho, mas que a intimidade, se você não se policiar, logo logo você está tratando a pessoa que você mais ama do jeito mais grosseiro possível. E, e eu peço realmente, né, e falo isso bastante, principalmente no meu Instagram, que eu tenho um alcance lá muito alto, para as pessoas dar valor em realmente quem está presente, né? Tratar bem quem realmente está em casa. Se tem os melhores pratos, usa para quem está em casa, entendeu? Vai lavar o carro para dar uma volta, vai dar uma volta com o pessoal da sua casa, vai viajar, viaja com o pessoal que você ama, dá valor, abraça, respeita, se coloca, porque o automático da vida acaba que leva a gente para um caminho que depois, quando a gente for realmente analisar ou colocar a cabeça no travesseiro, você vai perceber que tudo que você não queria, muitas vezes que fizesse para você, é o que você acaba fazendo para as pessoas mais próximas. E quando eu vejo a falta dos abraços, dos conselhos, das conversas que eu poderia ter com meu pai ao longo desses 20 anos, ao mesmo tempo isso me dá um aperto muito grande no coração. E hoje eu vejo que as pessoas valorizam muito mais o dinheiro que até os próprios parentes, né? Vamos dizer assim, logo quando eu perdi minha mãe, tinha nem um mês que eu tinha perdido minha mãe, saiu uma notícia numa rede social aqui da minha cidade, que um filho tinha sido preso porque tinha fingido um sequestro lá para a mãe dele por causa de R$ 5.000. Uma senhora, um cara fingiu que foi sequestrado, extorquiu a mãe, tudo, acho que por causa de 5.000, era 15.000, não sei, mas assim, cara, olha isso aí, eu tinha acabado de perder minha mãe, e eu ficava imaginando, se esse moleque soubesse, né, o valor que uma mãe tem, que eu daria tudo que eu tenho ali para ter minha mãe mais, pelo menos mais 30 minutinhos comigo, e o cara machucando a pessoa que ele mais ama por causa de dinheiro. Entendeu? Então, assim, trazer aquele vídeo do meu pai aqui nas redes sociais para vocês é realmente um alerta para vocês mudarem o jeito de agir com as pessoas próximas, para você dar valor, para você agradecer, para você abraçar, para você beijar, porque eu perdi 20 anos do meu pai. E perdi minha mãe nova, com 55 anos. Então, assim, boa parte da minha vida eu fiquei sem a presença do meu pai, vou ficar boa parte da minha vida sem a presença física da minha mãe. Então, assim, a gente sente realmente a falta, né, que os pais fazem na vida da gente. Então, foi muito bom trazer esse vídeo para vocês. Espero que realmente alcance muitas pessoas. Tá com um alcance muito bom lá, tanto no Insta quanto no TikTok também. Espero que aqui no YouTube também tenha um bom alcance e que vocês realmente, antes de sair, antes das pessoas que você ama sair de casa, você possa dar um abraço, um beijo, valorizar, porque é muito importante, pessoal, muito importante mesmo. E sempre quero trazer alguns vídeos desses, igual eu quero trazer meu testemunho aqui para o YouTube também. Eu tenho destaque lá no meu Insta, mas eu quero trazer para o YouTube porque eu acredito que isso vai aumentando cada vez mais a minha conexão com os meus seguidores. E é isso que eu busco cada vez mais, conexão com os meus seguidores. Igual vai ter reacts de outros vídeos também, não só meu, que eu vou trazer aqui, mas de uma maneira geral, pessoal, é sempre trazendo uma comédia, mas trazendo uma análise de como eu enxergo isso. E não só eu, tá? Hoje eu tenho acompanhamento de grandes profissionais que eu converso, que eu faço essas análises do que acontece comigo. Eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de estudar. Então, quando eu percebo, né, um tema ali que eu vou fazer uma comédia em cima, eu já estou a fundo realmente vendo como que isso aí pode impactar o meu relacionamento. E se a gente for analisar e vou filtrar tudo que pode proporcionar para a gente um bom relacionamento e também pode piorar o nosso relacionamento, você vai ver que a gente vai perceber muitas coisas que passam em branco aí, tá bom? Então vamos lá.
Se Deus quiser, até amanhã aí para vocês. Estou amando fazer isso aqui. E qualquer dúvida, manda. Tive uma ideia também, que foi até um seguidor que deu um palpite para fazer uma caixinha de perguntas, né? E eu responder aqui no YouTube. Eu achei bem bacana também, porque aqui tem mais tempo, lá tem 1 minuto, aqui a gente pode falar o tanto que a gente quiser. Então vai ser bem bacana essa nova etapa aí, tá bom? Um beijão para vocês, fiquem com Deus.